Bom dia, queridos. Chegamos hoje ao final de mais um livro da Bíblia. Estamos concluindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nesse último capítulo, Lucas se preocupa em relatar a ressurreição de Jesus dentre os mortos. As primeiras testemunhas deste fato foram as mulheres que levantaram de madrugada ainda e se dirigiram ao túmulo a fim de embalsamarem o corpo de Jesus e prepará-lo para o túmulo, coisa que não puderam fazer na véspera. Além de encontrarem a grande pedra removida, que era uma das preocupações, e como acessá-lo, o túmulo estava vazio. Mas foram alertadas por dois anjos que lhes lembraram as próprias palavras de Jesus, que falava repetidamente a respeito da sua necessária paixão, morte e ressurreição. Então diziam os anjos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Apesar de serem portadoras de tão extraordinária boa nova, os discípulos, quando ouviram o relato, não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura, diz o texto. E de fato, são loucura, sim, afinal, qual é o morto que ressuscita? Contudo, Jesus mesmo já tinha dado pequenas amostras de que ele é o autor da vida e Senhor sobre a própria morte. Ele ressuscitou, reviveu, por assim dizer, a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, o seu próprio amigo Lázaro, que já cheirava mal porque estava morto e sepultado já fazia 4 dias. Então, temos o maravilhoso relato na sequência dos 2 discípulos que voltaram para casa, vindos de Jerusalém, arrasados, impactados com os acontecimentos que envolveram a paixão e morte de seu mestre querido, Jesus. Mas enquanto caminhavam, ali Jesus aparece ao lado deles, caminhava com eles e ia expondo as Escrituras a seu próprio respeito, o que a Bíblia falava a respeito de Jesus, mostrando-lhes que todos esses acontecimentos estavam descritos, previstos nas Escrituras e foram previamente anunciados pelos profetas. Chegando em casa, em Emaús, aqueles 2 convidaram o caminhante desconhecido para eles a ficarem na casa porque já ia ficando tarde. Foi quando à mesa, na janta, Jesus partiu o pão e o ofereceu a eles que os seus olhos foram abertos e o reconheceram. E Jesus, nesse mesmo instante, desapareceu da vista deles. Cheios de alegria, empreenderam imediatamente uma viagem de volta a pé a Jerusalém, a fim de compartilhar essa boa nova com os demais discípulos, que entre mentes estavam reunidos e já diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Bem, é neste ponto que Jesus adentra esse espaço onde todos estão reunidos. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus se aparece entre eles e lhes diz: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que tinham visto um fantasma, um espírito. Por que estão perturbados? Perguntou Jesus. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos, vejam meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, um espírito, pois fantasma não tem carne nem ossos como veem que eu tenho um corpo. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida, Jesus disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei várias vezes que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente, abriu o entendimento para que entendessem as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer
e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado com toda a autoridade do meu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora eu envio vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, do Espírito Santo. Bom, ao final do ministério de Jesus, há uma mensagem a ser proclamada, na autoridade e no poder do seu nome. A saber, a mensagem é esta: arrependam-se, creiam que Cristo morreu pelos seus pecados. Em Cristo há perdão, há reconciliação para você. Reconciliação com o Pai eterno, reconciliação com o seu próximo, reconciliação consigo mesmo. Afinal, a paixão, morte e ressurreição de Cristo tinha exatamente esse propósito. Ele morreu pelos teus e pelos meus pecados. Ele não veio a essa terra apenas para trazer novas e belas lições de moral e bondade. Ele não veio buscar, ele veio, aliás, buscar e salvar o perdido. Ele veio como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Este é o cerne do Evangelho. Este é o cerne do ministério de Cristo. O perdão do nosso pecado e o perdão a todo aquele que crê nessa sua obra em nosso favor. Por meio de Cristo, há reconciliação, há vida plena e eterna. Amém.